Tiago, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Diz a palavra: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Frequentemente eu recebo e-mails ou converso com pessoas, me chamam pelo Skype e me perguntam como é o trabalho na Europa. Me perguntam sobre as estratégias. Eles falam: Delpino, que estratégia vocês usam para a evangelização de pessoas na Europa, já que os europeus vivem o auge do secularismo mundial, um ateísmo realmente militante em todas as esferas da vida, na família, na vida pessoal, familiar, profissional, pública, todas as esferas. E quando me perguntam isso, eu fico pensando, o que será que passa na mente de quem me faz esse tipo de pergunta? Uma mera curiosidade, vazia? Só um assunto para puxar a conversa? Quem sabe algum interesse sincero para conhecer, para orar, para se envolver? Mas eu também fico pensando que tipo de resposta esse irmão espera da minha parte. Que pressupostos, que informações prévias ele tem sobre a Europa? Muita gente vai na Europa, né? A trabalho, a estudo, por turismo, mas não conhece exatamente o que é a vivência dinâmica, a mentalidade daquela sociedade. Passam por ali com informações prévias, com experiências, com motivações que levam a fazer esse tipo de pergunta. Será que ele espera ouvir uma resposta sobrenatural, cheia de experiências exóticas, de perseguições, de milagres extraordinários? Espera uma resposta elaborada, acadêmica, com estratégias aprovadas internacionalmente? Não sei, mas eu acho que esse texto nos ajuda a falar um pouquinho sobre o que é a evangelização do nosso mundo, tanto na Europa quanto em qualquer outro lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Correndo os olhos nos versos anteriores, nós lemos o 26 e o 27. Os versos 22 a 25, dando uma olhadinha rápida, vemos que Tiago nos exorta a que não nos contentemos com uma experiência cristã superficial, na qual apenas escutamos a palavra de Deus, mas não a colocamos em prática, efetivamente em prática na nossa vida diária. Segundo Tiago, a bênção de Deus que nos torna pessoas felizes e abençoadas reside em que nos fixemos atentamente aos ensinos dessa palavra, uma palavra que nos liberta do pecado, que transforma as nossas vidas. E seguindo esse mesmo raciocínio, Tiago define melhor o que vem a ser, então, religião. Porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo nesse mundo como missionários, como igreja? O que nós ensinamos, o que nós comunicamos às pessoas, se não é a religião? Mas nós não podemos falar de uma religião qualquer. Há uma religião fundamentalmente bíblica e verdadeira. E Tiago diz: a verdadeira religião é esta. E ele começa mostrando que a religiosidade cristã não pode se basear apenas em ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Isso seria ilusão, seria um auto-engano. Vamos enganar o nosso próprio coração. O auto-engano de uma religião vazia, sem valor. E as palavras dele são duras. Ele diz: não serve para nada, sem valor algum. Uma espiritualidade vazia, depois no capítulo 3, os irmãos dão uma olhadinha, no início do capítulo 3, ele leva essa religiosidade vazia a uma consequência bastante complicada, né? Que é a língua que não tem freios, que não está devidamente consagrada a Deus. Antes, uma linguagem que se dedica a expressar conceitos meramente humanos. Por outro lado, segundo nos ensina Tiago, a religião e a espiritualidade cristãs devem ser compreendidas e vividas convergindo em nossa vida duas dimensões que são básicas e fundamentais.
uma dimensão interior e outra exterior. Uma dimensão de espiritualidade pessoal e outra de uma espiritualidade social ou diaconal. Ambas se complementam, ambas se expressam mutuamente. Atender os que sofrem e conservar limpo o nosso coração. É isso que Tiago diz, né? Inclusive, a definição que ele dá de uma verdadeira religião é tão simples, está tão claro no texto, né? Uma leitura rápida já nos mostra como é simples o tema da religião. Atender aos que sofrem e manter o nosso coração puro e limpo. Não tem segredo. É importante notar que Tiago se refere ao apoio aos que sofrem antes de falar do coração, da pureza do coração. E eu creio que ele o faz para destacar que não podemos considerar a pureza do coração como um elemento superior e primordial na experiência cristã, em detrimento da dimensão exterior e social. Normalmente isso é o que acontece. Cuida do seu coração, o resto depois vai se ajeitando. Para Tiago, não. Ele diz, cuida do seu coração, mas antes, presta atenção que há o coração cuidado, o coração purificado, ele necessariamente tem uma projeção para fora de si, através da misericórdia, através de atos de diaconia. E essa é uma dimensão missionária. Ambas as dimensões são igualmente básicas na experiência cristã, se correspondem perfeitamente. Confessar os pecados, guardar o nosso caminho de ser corrompido pelo mundo, manter uma sã comunhão com Deus, é uma experiência interior, é uma experiência pessoal que se expressa na misericórdia, que se expressa em atitudes concretas e diárias, de misericórdia e de alívio do sofrimento das pessoas. Se expressa pela forma como nós tomamos decisão, pela forma como nos comportamos, pela forma como nos relacionamos com as demais pessoas. Então, nesse sentido, a nossa missão entre os seres humanos, tal como nós a recebemos de Cristo, só poderá ser exercida de uma forma ampla e efetiva quando vivemos essa religião pura e sem mácula diante de Deus e diante das pessoas. No exercício da missão, o que nós temos que buscar? Então, insistentemente, temos que buscar uma espiritualidade que conserva o nosso coração puro e limpo, mas que ao mesmo tempo manifesta de forma relevante e misericordiosa o amor de Deus pelos seres humanos. Não há, portanto, religião que não seja, religião cristã verdadeira, que não seja necessariamente missionária. Por isso, ao meditar nesses versos e descobrir a importância da espiritualidade pessoal interior e social exterior, nós entendemos que a igreja ela vive em um permanente estado de missão. Todos nós estamos comprometidos com a divulgação, ainda que seja pela nossa própria presença em um determinado ambiente, local, e com determinadas pessoas. Somos, então, todos uma comunidade de missionários. Somos uma igreja em permanente estado de missão por isso. Parte do trabalho que se faz na Europa tem a ver com essa verdadeira religião. Como evangelizar na Europa? Pois da mesma forma como evangelizamos em qualquer outro lugar do mundo. Claro, as estratégias vão mudar, né? A estratégia é estratégia por isso, porque ela pode ser descartada, mudada, não funciona, põe outra, tenta de outra forma, tudo bem, é assim mesmo. Mas o fundamental, o que dá ânimo para essa estratégia, que varia de contexto para contexto, é o que nós levamos dentro, cada um de nós. É o coração puro que se associa a uma expressão exterior diaconal de misericórdia. Misericórdia e pureza. Ou pureza e misericórdia. Já a ordem já tanto faz para a gente, né? Como evangelizar? Com uma vida de pureza e de misericórdia. Aliado a isso, com humildade, com disposição para aprender, com disposição para servir, com profundo respeito pelo outro, ouvir muito antes de falar,
E quando falar, falar com sabedoria, falar do que a gente realmente sabe. E falar com sabedoria, mas falar com compaixão. Meditação constante na palavra, com oração persistente. Essa é a plataforma. A partir daí, vão surgir estratégias, vão surgir meios e formas de se fazer, mas essa é a plataforma sólida sobre a que nós, dia a dia, temos que agir e estabelecer, então, os procedimentos que sejam necessários para as diversas atividades missionárias, evangelizadoras que vão surgindo e que sejam necessárias. Certamente, a religião pura e sem mácula, como nos diz Tiago, é a melhor resposta para a sociedade humana. É isso que os seres humanos precisam ver, ouvir e admirar na Igreja de Cristo. Com essa palavra eu queria introduzir um pouquinho do trabalho que tem sido feito na Europa hoje. Nosso trabalho do Rosa e eu é um trabalho que se divide, digamos, em duas etapas, ou duas dimensões. A primeira é local, é bem localizada. Nós moramos em uma cidade pequena, 20 mil habitantes, do ladinho de Madrid, né? A 20 minutos do centrão de Madrid até lá em casa, mas uma cidade meio antiga, é um povoado humano já de uns 1.300 a 1.400 anos, né? Que nunca teve um testemunho do evangelho evangélico ou protestante. O primeiro grupo é o que se reúne na nossa casa há 6 anos. O que nós fazemos ali? Trabalhamos com o estabelecimento de uma igreja, de uma congregação. Junto com o pastor Walter, que está na região sul, nós estamos mais para o norte. Então nós temos uma equipe de 3, o Walter mais para o sul, o Fábio no centro de Madrid e a gente na parte noroeste, melhor dizendo, noroeste de Madrid. E são 3 congregações que estão em andamento, se solidificando e sendo estabelecidas ali. A Rosa tem um papel importante nesse processo. Eu estou muito fora de casa por causa da outra dimensão do ministério que temos, mas a Rosa ela tem um trabalho de voluntário, como voluntária da prefeitura na área educacional, atendendo crianças com dificuldades escolares em geral. E isso tem aberto portas muito importantes dentro da cidade, né? Com pais, com professores, com pessoas da área da educação em geral, com outros voluntários. Ela tem atendido a um grupo de 10 mulheres, das quais apenas 3 são cristãs, em uma cidade próxima, e a gente já começa a pensar e sonhar em um outro núcleo, uma outra congregação surgindo, são uns 15 quilômetros lá de casa, mais ou menos. Então é um trabalho bem importante que tem sido feito ali naquele local. Nesse local, as pessoas têm gradualmente recebido a mensagem do Evangelho. Ainda nos reunimos em casa, ontem à noite conversando com um grupo de jovens aqui da igreja, adolescentes, a gente estava contando com mais detalhes tudo isso. Ainda nos reunimos em casa, como acontece com a grande maioria das igrejas evangélicas da Europa. Agora, se Deus quiser, no próximo ano já conseguimos que a lei municipal fosse mudada para que os protestantes possam alugar ou comprar locais na cidade. Até então, qualquer local alugado seria clandestino. E a gente não quis entrar por esse caminho. Então, preferimos fazer todo o processo legal, foi mudada a lei, e agora no próximo ano, no final desse ano, no próximo ano, a gente já terá o direito de alugar ou comprar. Se vamos ter dinheiro, é outra história, mas que vai ser possível, sem dúvida que sim, né? E dessa igreja, na nossa igreja, Torrelodones é o nome da nossa cidade, de lá eu trago um recado para vocês. A Sílvia é uma espanhola, se converteu há pouco tempo, já vinha assim, pensando em Deus, buscando, lendo a Bíblia, começando a estudar a Bíblia, mas foi alcançada pela graça de Deus, aceitou o Evangelho, a vida dela ela vem de uma experiência muito complicada, muito difícil, a vida dela está sendo transformada, é uma professora, evangeliza os alunos, evangeliza os familiares, tem sido uma bênção. E quando a gente estava explicando o que íamos fazer no Brasil, ela então disse, espera, eu tenho um recado, por todas as igrejas que vocês passarem no Brasil, leva um recadinho meu.
Então eu tenho a obrigação de passar esse recado para vocês. Ela diz: diga para os irmãos brasileiros que eles têm uma irmã na Espanha e que ora pelas igrejas do Brasil. Uma irmã que agradece o fato da igreja brasileira haver enviado o Delpino e a Rosa para Madrid, porque senão eu não teria conhecido o Evangelho. Então esse é o recado da Silvia, uma espanhola natural lá da nossa cidade. A outra parte do nosso trabalho, ela tem uma extensão geográfica diferente, não é local. Okay? Então, geograficamente, vai de Lisboa até Moscou e da sola da bota da Itália até o primeiro iglu do esquimó lá no norte. Ou seja, é todo o continente europeu. Por esse continente, nós temos equipes que trabalham em alguns países. Mais ou menos em umas 40 pessoas. Essa equipe se reuniu, nós nos reunimos periodicamente, todo o grupo, e essa equipe se reuniu há 2 meses atrás. E o reverendo Alexandre esteve conosco, falando para os filhos dos missionários nesse encontro, um encontro que acontece a cada 2 anos, falando para os filhos dos missionários nesse encontro. E foi uma bênção a presença dele lá. Foi muito edificante. E os meninos até hoje estão, às vezes me mandam um e-mail, alguma coisa. Se vai encontrar com o Alexandre, leva um abraço, porque foi uma bênção na nossa vida. Essa equipe está espalhada por esses países. E nós trabalhamos nesses países de 2 formas. Onde já existem igrejas presbiterianas ou reformadas, então nós não vamos estabelecer outra. Nós vamos nos integrar nessa igreja já existente, sendo possível, eles querendo, né? E ajudá-los naquilo que for possível. Então, assim, nós trabalhamos em Portugal, com 2 grupos na Inglaterra, né? Estamos agora estabelecendo um acordo também de colaboração missionária na França, e da França vem um apelo muito forte. Da França, nesse encontro de missionários que aconteceu na França, convidamos o presidente do sínodo dessa denominação para falar no culto de abertura. E, jantando com ele, um dos colegas perguntou: Jean Raymond, de que forma a gente pode ajudar? Qual é a necessidade maior de vocês? Ele disse: nós temos 60 igrejas e 22 pastores. Precisamos de 30 pastores, com urgência. Nós temos igrejas que estão sem assistência pastoral há mais de 20 anos. Esse foi o apelo que está vindo da França para a gente. O que está acontecendo na Europa, irmãos? O que está acontecendo na Europa é que as antigas igrejas presbiterianas, pouco a pouco foram se afastando da fé cristã. Lentamente foram se afastando das Escrituras. Chegou um ponto que ficou insustentável para os verdadeiros cristãos dentro dessas igrejas continuarem ali. E grupos foram se organizando fora, foram se afastando, foram se dividindo. Esses grupos estão espalhados por toda a Europa. Eles se reúnem uma vez por ano para uma conferência. Chama Conferência Europeia de Igrejas Reformadas. Não é um sínodo, não é uma organização, não é uma instituição. Eles não são nada, eles simplesmente se encontram para uma conferência de teologia. São grupos pequenos. São denominações como a de Portugal, que tem 5 igrejas no país. A maior delas é a da França, que tem 60 igrejas no país. Nesse encontro, eu tive com eles em Kiev, na Ucrânia. Nós tínhamos presbiterianos de Portugal, da Espanha, da França, da Irlanda, da Inglaterra, da Escócia, da Ucrânia, da Holanda, da Bielorrússia, Estônia, Letônia, Rússia. Sabiam que existe uma igreja presbiteriana ucraniana com seminário em Kiev? Um seminário tem 2 professores. Imagina, você vai estudar engenharia ou qualquer curso, chega na universidade e fica sabendo que durante os 4 anos, todas as matérias serão dadas só por 2 professores. É meio desesperador isso, né? E quando eu estava lá, o diretor desse seminário falou: Delpino, muda de Madrid para Kiev. Fiquei sabendo que você foi professor 20 anos no Brasil.
Aí ele ficou um pouco na dúvida, que ele falou, não, teve um tal de Leonardo Sayão que foi seu aluno, isso não é muito bom para o seu currículo, mas tudo bem, a gente precisa de você assim mesmo. E eu tive que falar assim, não dá, eu não tenho como sair de Madrid agora, né? E eu acho que eu não consigo aprender ucraniano. Também tem essa, né? Mas eles estão precisando de gente. Ultimamente, em uma conferência na Macedônia, há 1 ano e pouco atrás, entrei em contato com pessoas que são profissionais, a maioria são albaneses, que estão trabalhando em empresas pelos países dos Balcãs, antiga Iugoslávia. E eles estavam nessa conferência e me disseram, olha, brasileiro, nossa, que legal. Olha, a nossa história é a seguinte, e foi 1, 2, 3, foram vários. Nossa história é a seguinte, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou teólogo, eu simplesmente me transferiram para o Kosovo, e aqui lá no Kosovo eu comecei a trabalhar na empresa, e domingo eu reúno vizinhos e alguns amigos que eu fui fazendo para estudar a Bíblia. Então estão se convertendo, o que eu faço com eles? Eu não sei o que eu faço com esse pessoal. Eu tenho gente para ser batizada, tem criança para ser batizada, tenho que discipular esse pessoal. Vocês precisam nos treinar para a gente saber o que fazer com eles. Vocês precisam nos organizar. Manda gente para cá. Aí isso chegou na PMT em forma de projeto, e elaboramos um projeto com base na nossa equipe em Tirana, Albânia, e foi aprovado o projeto, graças a Deus. Nós estamos atrás de pessoas que queiram servir nesses países. Há 2 meses atrás eu passei com a nossa equipe da Albânia, nós fomos em alguns países da região. Sabia que em Montenegro é um país lindíssimo, é um dos novos destinos turísticos dos europeus, eles estão reconstruindo, a Europa está reconstruindo uma praia para onde eles querem passar férias, né? Sabe que qual é o país? Montenegro, a capital é Podgorica, só tem 3 igrejas evangélicas no país todo, nenhuma delas na capital. No Kosovo, vocês lembram da guerra do Kosovo? Pouco tempo atrás, né? Porque não tem 10 anos. Os sérvios massacraram aquela população. Eles foram quase que dizimados, foi um genocídio impressionante. A gente chega no Kosovo, tenta perguntar alguma coisa na rua para uma pessoa, alguma informação, eles te recebem com um sorriso no rosto. Acabaram de ser massacrados pelos sérvios. Te recebem com um sorriso no rosto. Aí você fala alguma coisa de religião, e eles ficam assim assustados. O que é isso? O que é esse negócio de cristianismo? Eles saíram do comunismo, que foi um país ateu, né? Do comunismo direto para o secularismo. Eles não, são algumas gerações que perderam o referencial de religião, de cristianismo, de fé, de Deus, de Jesus Cristo. Então nós estamos agora procurando pessoas que possam trabalhar nessa região dos Balcãs. Eu queria terminar, irmãos, com um vídeo. Um vídeo que foi gravado no Kosovo. É um pastor albanês que plantou, ele vai contar isso no vídeo, são 3 minutos, que plantou a primeira igreja evangélica na Albânia depois do comunismo. Tem 6 anos que ele está numa cidadezinha do interior do Kosovo plantando igrejas evangélicas. E ele fala um pouquinho da experiência dele e nos faz um desafio de orar por aqueles países dos Balcãs. Então nós vamos passar o vídeo e fica a nossa palavra de gratidão aos irmãos por essa caminhada juntos. Deus os abençoe. Amém. Olá, eu sou o reverendo Benilton, eu trabalho na Albânia com a Agência de Missões Transculturais do Brasil, presbiteriana, e eu estou aqui com o pastor Geni, que nos vai falar um pouco do seu trabalho e apresentar um pouquinho. Geni, che. Mirë, aulode? Jo, não estamos cansados, não estamos muito bem. Ok. Foi pak por puna që ju keni këtu, edhe bëj pak prezentimin. Eu vou pedir para ele apresentar um pouco e falar um pouco do trabalho dele. Unë kam 6 vjet këtu në Gjilan.
Ele tem 6 anos aqui em Gjilane, Kosovo. Në Tiranë isha shumë I lumtur me kishën time. Ele está muito contente antes com a igreja dele em Tirana, Një ndër kishat Albânia. e para themeluar pas rënies komunizmit. Foi a primeira igreja a estar começando logo depois do comunismo, Plot besimtar, cheia de cristãos, rritje shpirtërore, com um crescimento muito grande também cristão. por një ditë Mas um dia o coração dele mexeu. zemra për misionin. E ele teve um coração muito forte para a missão. Po si mund të rrim në rehat, E como ele vai fazer isso de uma maneira prática? kur miliona njerëz kur nuk e kanë dëgjuar Ungjillin. Quando muitas pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo não escutaram do Evangelho. Kur erdha këtu në Gjilan para 6 vjetësh, Quando eles chegaram aqui nessa cidade de Gjilane, em Kosovo, há 6 anos atrás, njerëzit nuk e kishin dëgjuar emrin e Jezusit ndonjëherë. muitas pessoas nunca tinham escutado o nome de Jesus. Dhe nga mund t'ja fillosh, E como ele vai começar? ç'a të bësh? O que vai fazer? Ti fillon edhe e jeton Ungjillin. É só viver aquele Evangelho que você tem aprendido. Ti fillon dhe e shpall Ungjillin. Você começa também a falar desse Evangelho que você Dhe aprendeu. njerëzit fillojnë të E dëgjojnë. as pessoas vão começar a ouvir do Evangelho. Dhe njerëzit fillojnë ta kërkojnë këtë Ungjillin. E eles vão começar também a pedir, a querer esse Evangelho. Dhe pastaj ata fillojnë të vinë njërin e Krishtit. E eles vão começar a vir em Jesus. Këtu në Ballkan kemi miliona njerëz që kurse kanë dëgjuar Ungjillin. Aqui nos Balcãs tem milhares de pessoas que nunca escutaram Nuk Jesus. e din kush Krishti është. Eles não sabem quem é Jesus sem a pessoa de Cristo. Mund të shkosh një qytet pas tjetrit, Vocês vão a várias cidades nessa região dos Balcãs ku nuk ka asnjë besimtar. que não tem nenhum cristão sem Po Cristo. si mund të rri kisha në gjuhë Como a gente vai continuar como igreja dormindo nesse aspecto? kur këto njerëz presin Como essas pessoas estão nos esperando. që dikush t'ja çojë Ungjillin. E algum de nós possa aí estar pregando o Evangelho. Atëherë, për miqtë që po na dëgjojnë, Para as pessoas que não estão escutando, ndoshta ashtu si edhe unë, como ele talvez seja a sua situação. ndoshta Zoti do preki zemrën tënde. Talvez o Senhor está hoje mexendo no seu coração para Ti isso. je ti një ndër ata Que njerëz você possa estar aberto para com essas që do t'ja pessoas. çosh Ungjillin këtyre njerëzve, Também pode ser um pregador do Evangelho që nesses kur lugares s'kan aqui, pas mundësi ta dëgjojnë. para essas pessoas que nunca têm a oportunidade de escutar Dhe de ky Deus. Ungjilli mbretërisë E esse é o Evangelho de Deus. do të shkojë përpara Que o Evangelho de Deus possa seguir na frente. si një dëshmi për gjithë popullin, Como um Evangelho, como um testemunho para todo mundo. për gjithë popujt e Para Ballkanit. todas as pessoas dos Balcãs. Dhe pastaj do të vi fundi. E depois vai vir o final. Atëherë, le të lutem Vamos orar por isso. edhe le të shkojmë. Ok. Um abraço. E nós falamos dela.